Muito bem, pessoal, revisãozinha de mercado aqui, saideira, né? A nossa semana termina hoje. Amanhã é sexta-feira, feriado, não vai ter pregão. Diazinho lateral, apesar de boa amplitude, ainda assim não acho um dia fácil, tá? Não achei um dia fácil. Achei um dia até bastante complexo. Justamente por ter movimentos muito direcionais, foi uma característica da semana, né? Movimentos muito direcionais que se você não pegar na veia, você já perde, teus stops já fica imenso e tal. Bom, início do dia aqui a gente identificou uma WED, se eu não me engano é essa daqui. Mas a gente viu que não tinha venda, né? Até pela força da barra 1, a gente viu que não tinha nenhum tipo de venda aqui. Essa barra 3 costuma ser uma armadilha muito forte, as pessoas vendem, principalmente porque ele estava num contexto de lateralidade. Se você olhar, ele fez um fundo duplo com a mínima de ontem, aqui, né, na barra 1, e ele estava num contexto de lateralidade. A questão era o topo dessa lateralidade, né? Se era aqui, aonde era. Só que, falando de mercado, aqui eu estava vendo esse fundo duplo com essa wedge. E até então eu não tinha visto venda aqui. Até mencionei na transmissão lá que eu não via venda nessa barra 3 devido a essa forte barra de alta aqui que foi a barra 1. Né? Mas o contexto era lateral. E ele também já estava tinha chegado alto e só essa barra já tinha levado muito para o meio da lateralidade. Né? Depois ele apresentou uma H1, H4, até falei, né, não era uma barra tão ruim assim, mas para mim estava alto. Não acho que ainda seria um trade de boa probabilidade. Aqui na 5 ele botou um bom follow through, mas novamente, para mim ainda estava alto. Eu estou tentando ser o mais conservador possível nesse tipo de mercado. Achei um pouco alto ainda para comprar, apesar de ficar meio nítido que poderia fazer uma segunda perna. Se a gente puxasse aqui um movimento projetado, a gente ia ver que ele poderia fazer uma segunda perna ou aqui nesse topo anterior, algo do tipo. Né? Daria talvez até 1 para 1, deixa eu medir aqui, 368, daria 1 para 1. Mas é aquilo, alto numa wedge, poderia fazer a segunda perna, a chance de eu comprar aqui e ele falhar nesse topo e eu ter que sair no 0 a 0 ou sair com uma pequena perda, era grande. E aqui esse pequeno topo eram só 100 pontos. Né? Poderia buscar esse aqui, mas eu acho que não era ainda o trade ideal que a gente tinha ali, muita confluência para acontecer, né? Não era um trade que a gente iria conseguir trabalhar de forma de boa probabilidade, né? De alta probabilidade, principalmente dentro do contexto lateral operando alto. Bom, ele subiu, gerou uma barrinha 9. O que acontece é que 4, 5, 6, 7, aqui acabou fazendo um microcanal, tá, de alta. Então, apesar da gente ter falado, a gente até falou da possibilidade até de uma outra wedge aqui, um tanto quanto parabólica, né? A gente falou dessa wedge aqui na sala, ele estava meio alto e tal. Obviamente eu não acho que tinha compra porque estava alto, mas eu também não acho que tinha venda. Tá? Eu não vi probabilidade em vendas nessa barra 9. Eu acho que seria muito arriscado vender essa barra 9, porque você estaria buscando reversão, né, após um forte movimento de alta que estava originando correções rasas, correções breves de uma barra apenas. Então, para ele fazer uma correçãozinha aqui e já puxar para cima ali, oriundo dessa correção, não era difícil. Tá? Bom, ele em seguida, se você olhar bem, 7, 8, 9, 10 e 11 estão sobrepostas. Né? Então, ele marcou aqui, muito forte, uma TTR. TTR essa que foi rompida na barra 13. Então, a meu ver, a entrada de boa probabilidade, também eu mencionei essa entrada, eu não fiz por uma opção minha, mas eu mencionei que teria venda na 13, que foi um ótimo rompimento. Por que eu não fiz? Porque, tecnicamente falando, eu teria um stop de 500 pontos, que seria aqui na barra, e eu teria que sair nesse fundo aqui. Então, teria um alvo de 380 pontos. Tinha probabilidade? Sim, muita. Eu queria uma correçãozinha aqui dentro, na própria 14, para eu pegar a venda a mercado aqui no meio ou no terço, no primeiro terço. Era a minha ideia. Que aí sim eu equilibrava a probabilidade. Eu jogava um stop de 340 para buscar um alvo até de 1,5 para 1 ou até um alvo de 1 para 1, né, de 340 aqui para baixo, que seria mais ou menos a abertura do dia e tal.
Agora, depois que ele fez essa 13, deu um recuozinho e já voltou a cair, para mim ficou desequilibrado em termos de risco-retorno apenas. Acabou que ele deu muito mais, mas aonde seria a minha saída, ele não deu nenhum para um. Né? Então, eu não entrei por isso. Acabou que ele foi muito mais, né? Não tem como a gente adivinhar o quanto ele vai. Ele foi muito mais do que a mínima do dia. E respeitou aqui uma linha de canal que a gente tinha traçado de uma espécie de wedge, né? Algo desse tipo aqui. A gente tinha traçado essa linha de canal aqui. Ele fez o overshooting dessa linha de canal, fez a possível falha de fundo, se eu não me engano, no 15 minutos. A gente consegue ver uma barra de reversão, algo do tipo. E botou um bom 2BR. Bom, assim, eu até falei, né, que essa compra aqui tinha muito mais probabilidade do que vender, a 9 ou a 10. Né? Essa compra aqui tinha mais probabilidade. Por quê? Porque aqui eu tenho confluência de sinal e eu estou num extremo de movimento. Aqui eu ainda não estava. Tudo bem que eu estava alto numa lateralidade, mas eu ainda não estava em extremo de movimento. O mercado poderia muito bem fazer 3 pernas e ele estava always in long. Eu também não achei muito bom esse clima, porque eu até achei que o mercado estava cansado aqui nessa região. Até mencionei isso. Mas eu não vi aqui um clímax exaustivo para gerar essa volta em A. Né? Então, o próprio Brooks fala que isso aqui é um trade de baixa probabilidade. Aqui na 13 não. Aqui eu já concordo que você já ganhou bastante probabilidade. Eu só não entrei por causa dessa relação risco-retorno de um alvo que eu imaginava. Mas teve gente na sala, inclusive, que fez esse trade e saiu ultra ganhador. Saiu no 1 para 1, se eu não me engano. Poderia botar um stop alternativo no 50%? Até poderia, mas foi uma opção minha não clicar, tá? Porque eu acredito que a semana do mini índice tá muito a cara do que tem sido ele esse ano de 2023, né? É um mercado mais frouxo que fica muito lateral, fica com sinais muito falsos e quando anda ou você pega na veia, né? E aí ele vem e faz 1.500 pontos em 3, 4 barras de 5 minutos. Então, não é um mercado que está fácil para iniciante fazer, justamente pelo fato de que ou você acerta na veia um trade, né, a entrada, ou você não vai conseguir pegar uma segunda entrada ou algo do tipo. Porque qual é o natural aqui? Depois de uma puxada como essa, né, ele vir pelo menos testar aqui o topo, falhar, gerar uma segunda entrada mais positiva. O natural não é essa queda um pouco mais vertical, né? Que tira um pouco de probabilidade, apesar de estar alto numa lateralidade. Então, esse overshoot aqui, voltando a essa barra 17, esse overshoot aqui, ele até foi, esse 2BR com overshoot nessa wedge, ele até foi interessante. Eu vou apagar essa linha aqui só para não confundir. Qual é o grande problema dele? O 2BR ele aciona na máxima da 16. Tá? A máxima da 16, seu stop teria que ficar na mínima. Então a gente está falando de 600 pontos de stop. Para um paredão de baixa como esse, você teria que pegar 600 de alvo para cima. Então seria um pouco acima da correção de pelo menos 50%. Porque não era difícil, pessoal. O mercado chegar aqui e fazer uma perna 2, tá? Tanto que muita gente se armadilhou nessa 20. Eu até mencionei que não tinha venda nessa 20. Talvez o cara que quisesse vender aqui 23, 24 até fizesse um pouco mais de sentido. Mas depois desse paredão de alta, exatamente pelo mesmo motivo que eu não acho que tinha venda aqui, depois desse paredão de alta, você fazer uma venda aqui, tudo bem que já teve uma queda e tal, mas cara, é difícil. A grande questão desse tipo de mercado, com o gráfico pronto, a gente consegue reagir a ele, a gente consegue ver os pontos. A questão é com o gráfico em formação, porque você começa a ver barras muito amplas e a velocidade do teu poder de reação, ela tem que ser muito grande. E o iniciante não tem isso ainda. Até o cara mais avançado fica receoso de operar aqui, ele tem que reduzir muito a mão. O cara, por exemplo, que só opera com um mini contrato, fica muito difícil ele trabalhar nesse mercado, tá? Porque são stops muito grandes e o cara teria que trabalhar com meio contrato ou com 0,3 contrato, né? Um terço da mão. E aí o indicado é ele operar BRA 50 na Active, por exemplo, que ele consegue operar fracionado o mini índice. Né? Então, a pessoa que tem pouco dinheiro, ela pode fazer isso para não deixar de fazer o trade. Como eu tenho o copy trade aqui, e muita gente tem a mão mínima e tem conta no Brasil, eu prefiro deixar de entrar nesses trades, deixar de fazer o trade do que
pegar alguma coisa do tipo que tenha um risco maior, que eu precise escalar e ficar um pouco maior na posição. Então não é fácil não, tá, pessoal? É realmente complicado. Ah, Nilber, talvez essa H1 aqui, essa continuidade aqui, comprar aqui para um scalp, beleza, tal. Ah, a venda da 13, poxa, eu poderia tentar um para um aqui, mesmo que rompesse um pouquinho o fundo, para tentar o edge também, ótimo, tá? Agora, venda da 9 não aconselho, venda da 10 não aconselho. A própria 11 não é uma barra ruim, tá? É uma outside bar bastante interessante, que falhou H1. Na verdade, H2, né? Falhou H2. Mas ainda assim, eu não venderia essa barra por ela estar dentro de uma sobreposição. Eu acho que a barra boa de alta probabilidade foi a 13. Tá? A 13 foi uma barra realmente muito boa. A 14 eu já achei que levou baixo. Eu venderia a 13. Eu até comentei isso na transmissão. Olha, pô, tem venda na 13. Eu não vou fazer por causa desse risco retorno do provável alvo que eu achei. Por entender que isso aqui era um big up em duas pernas, ele estaria fazendo um big down buscando a mínima do dia para fechar um dia de lateralidade ampla. Né? Seria completamente natural esse fundo triplo aqui com a mínima de ontem, a mínima de hoje e a segunda mínima de hoje testando ali, ou fazendo um rompimento falso, algo do tipo. Eu não imaginei que ele fosse cair mais 550 pontos depois, obviamente, do fundo do dia. Então, acabou que eu fiquei refém desse risco retorno e não cliquei. Tá? Bom, voltando aqui à venda dessa região, eu acho menos pior do que a venda da 20, caso alguém tenha vendido o fechamento da 20. Eu até mencionei, gente, não tem venda na 20. Eu mencionei isso na sala, se eu não me engano. O mesmo aluno, eu acho que fez a venda da 13, ele queria vender a 20. Eu falei, cara, não vende, porque tá arriscado, ele não vendeu. Talvez por aqui, pela 23, 24 e tal, mas aqui já era uma TTR, né? Já tinha essa mesma carinha aqui de lateralidade, onde basicamente era um mercado de ordens limitadas, não era para se operar ordens stop. Então, na 23 e na 24 já estava com essa sobreposição, então não tinha um porquê você trabalhar com ordens stop. Pessoalmente, eu achei a 25 muito boa, a gente chegou a entrar mais ou menos por aqui, eu não me recordo aonde agora. O mercado chegou a andar bem, meu alvo era mais ou menos aqui nesse topo, né? Mas ele voltou e aí, cara, ficou murrinhando aqui. E aí nessa barra, onde ele botaria um second leg trap, nesse rompimento de topo, ele voltou e eu desisti no 0 a 0. Foi mais ou menos aqui, tá, que eu entrei. Não me recordo agora o ponto exato, mas foi a mercado aqui, porque eu gostei dessa 25 e gostei da continuidade da 26 e peguei ela aqui no meio. Então saímos aí bem dizendo 0 a 0. Foi o único trade que eu fiz no dia, não fiz mais nenhum. Achei que ficou muito lateral. Ele até fez uma correção de duas pernas, já também com intuito de TTR, então poderia até entrar com ordem stop aqui. Demorou 2 horas, mas deu ali talvez um scalp, até mais, né, que um scalp. Mas assim, pessoal, vamos lá. Falando aqui a grosso modo, e aí obviamente a gente tentando elucidar tecnicamente o que deve ser feito baseado na alta probabilidade. É importante a gente entender que esses dias de mercado eles não podem mandar numa estatística de toda a metodologia que o próprio Brooks construiu, né? Existiram entradas aqui, na minha visão, para um iniciante não foram entradas fáceis, porque, por exemplo, essa compra aqui você pegaria já alto numa wedge, né? Quem te garante que essa segunda perna não falharia? Ah, mas poderia tentar, tal. Mas será que você teria a habilidade de estopar no zero? Essa própria venda com essa barra muito grande, muito exagerada. A gente está nos 5 minutos, pessoal, com barras de 500, 600 pontos. Esse próprio 2BR, que tinha contexto, a barra não era ruim, mas, cara, olha, 600 pontos. O cara que opera com um mini contrato, apesar de ter visto o overshoot e tal, fica incomodado, né? Não é um mercado fácil. Definitivamente não é um mercado fácil. Até acho que tinha um trade de ordem limitada por aqui. A gente até tentou pegar um momentum aqui da 25, só que não deu certo. Eu prefiro terminar o meu mês empatado ou terminar alguma semana empatado ou com uma leve perda do que ficar tentando achar trade buscando baixa probabilidade, ver isso acontecer e achar que essa agora é a maneira certa de trabalhar. O mercado não está de maneira comum, está muito volátil, muito diferente. Continue fixo nos estudos, continue praticando,
Mas, assim, existem momentos em que o mercado vai estar assim. Ou você diversifica para outros ativos e começa a operar fora do país, que você não tem muito essa dor de cabeça. Eu até postei lá no nosso Instagram que eu tava... Cara, eu fiz 8 trades na Apple essa semana, acertei 7 e errei um. Então, assim, é absurda a diferença, né? Até quando o mercado lá tá ruim, ele tem previsibilidade muito maior do que aqui. Aqui, a qualquer momento, tudo pode acontecer. Então, não foi um dia fácil. Não estou dizendo que quem vendeu aqui foi errado, tá, pessoal? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quem vendeu por aqui, vendeu com uma probabilidade não muito boa. A probabilidade apareceu na 13. Eu até não achei a 11 ruim, mas assim, não era ainda a boa. A boa não era a 11 ainda. A boa, na minha visão, na minha humilde visão, foi a 13, tá? Que foi um ótimo rompimento dessa TTR. Achei essa barra muito boa, tanto que eu quis pegar ela. Cheguei a preencher lote aqui para entrar, mas ela fez uma correçãozinha muito rasa. Eu queria pelo menos um terço de correção aqui para eu pegar ela a mercado e pegar esse movimento. Paciência, não deu. Continuem estudando aí, eu espero que essa revisão aí, essa semana eu consegui fazer bastante vídeo. Espero que essa revisão ajude. Olhando aqui o gráfico diário, a gente estava o tempo todo namorando essa linha de tendência de alta, tá? Aqui a média é um rally, né? É um rally não, perdão, é um rompimento com pullback acima da média. Ainda pode fazer uma boa puxada. Se ele terminar o dia de hoje assim, ele vai fazer uma H2, tá? Que aqui seria a H1, né? Quando rompeu aqui. Falhou, agora faria uma H2. Problema, é uma H2 mais baixa, mas seria uma H2 corpo de alta. Ou pode ser uma bela de uma furada e ser uma armadilhazinha para segunda-feira romperem essa máxima e o mercado dar uma puxada mais forte para fechar gaps aqui embaixo. Pode ser, tá? A gente nunca sabe. E também a gente não vai operar day trade pautado nisso. Mas falando de gráfico diário, a visão que eu tenho é essa. Falando de gráfico semanal, a gente ainda está num contexto bastante pesado, tá? Apesar de não parecer, a gente está num contexto bastante pesado. E isso aqui nada mais essa semana passada, nada mais foi do que um repique. Um repique dessa barra 15 para correção. Pode ser a falha de fundo? Pode ser um fundo duplo? Pode. Posso estar numa grande lateralidade no semanal? Posso. De qualquer jeito eu estou no meio dela. Né? Eu não tenho muito o que fazer aqui falando de semanal, tá? Mas é isso. 60 minutos também feinho, né? Muito lateral. Se você olhar aí o contexto da semana, ó, muito lateral, 60 minutos, apesar de estar caindo, muito sobreposto, né? Pode ser uma bandeirinha dessa subida? Pode. Quando ele ativar, pode ir embora, mas eu sigo muito cauteloso. Eu sigo percebendo um mercado bastante diferente, com movimentos que ou você pega na unha, se arriscando muito, ou você fica sem operar e acaba fazendo trades que você precisa sair no 0 a 0, porque depois que dá uma grande alta, uma grande baixa, depois outra grande alta, é natural o mercado ficar assim porque os players ficam travados, tá? Então é isso, pessoal. Bem, façam um bom proveito aí. Qualquer dúvida, manda nos comentários aí ou lá no Instagram e a gente conversa. Valeu, um abraço.